Noite, que a graça, que a paz, que a virtude, que a esperança que há em Jesus Cristo inunde seu coração, entre no seu lar, na sua casa, abençoe sua família, irradie na sua saúde, na sua carreira, na sua jornada e possa emoldurar nossa semana. Estou muito feliz de estarmos aqui, vindo de uma jornada que aqui na igreja nós tivemos um retiro de carnaval muito bom. O Senhor nos tratou de diversas formas. O Senhor me fez tomar um gol de cobertura do pastor Diogo, me dá mais humildade, mas foram momentos muito legais e acho que de baterias renovadas, aqui na Bahia a gente gosta de dizer isso, depois do carnaval, feliz ano novo. Começamos, dizem que aqui isso começa assim, né? A gente vai ver agora, mas glórias a Deus por isso. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pela palavra que vai ser ministrada, pelos louvores, pelas ofertas que foram depositadas, principalmente porque é o reconhecimento de que Deus tem nos dado muito mais do que a gente precisa até. Tem nos dado o suficiente para nos suprir e para compartilharmos, para lembrarmos que não estamos sozinhos no mundo, que somos um nós. Glórias a Deus por isso. Vocês sempre ouvem, quem já frequenta Lírio sabe a visão que nós temos sobre as ofertas. Nós não damos a partir da esperança que temos a receber. Nós damos a partir da convicção daquilo que já ganhamos, sabendo que nada merecíamos. Louvado seja Deus por isso. Pai, bendizemos o Teu nome, Te adoramos. Glorificamos pela constatação de que tudo que é importante para nós é importante para Ti. Pela fartura que temos na Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Senhor, pelas pessoas que nessa noite puderam compartilhar, puderam ser solidárias, puderam ser generosas, por outras que ainda não tiveram essa experiência, mas que também reconhecemos que o Senhor também tem suprido. Te louvamos pelo aumento da nossa sementeira, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, e pedimos, Senhor, que agora, pelo ministrar da Tua palavra, o Senhor tenha a primazia, o protagonismo da Tua obra. O Senhor não depende de um pregador, não depende de um interlocutor, não depende do homem, não depende de mim para rigorosamente nada. O Senhor pode fazer tudo sozinho. E é isso que eu peço que o Senhor faça. Se houver espaço dentro da cooperação e da Tua misericórdia, que o Senhor nos use, que o Senhor use os instrumentos, use as vozes, use a mim, por menor que seja, mas que a glória, que o mérito, que a obra sejam Tuas. Isso que te pedimos. Que a Tua palavra confronte e ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, por favor, tome sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Uma das principais perguntas que se costuma fazer dentro do meio cristão, as perguntas que a gente mais faz, aliás, dos desafios mais robustos, mais perturbadores que nós temos na prática da fé cristã é a seguinte pergunta: como orar? Como orar corretamente? A gente está em busca de aprender um manual, um tutorial, um atalho, uma senha, para que a gente aprenda as palavras certas, para que Deus sempre nos escute. Há poucos dias atrás eu me envolvi em mais uma das diversas polêmicas que eu gosto de fazer na internet, quando postei acerca de um louvor que eu amo, um louvor clássico que os cristãos mais antigos conhecem, que começa dizendo que Deus não rejeita a oração. E eu fui me envolver em polêmica para dizer que Deus rejeita a oração, sim. Aliás, são diversas passagens na Bíblia onde Deus rejeita a oração. Rejeita a oração de pessoas habilitadas a orar. E aí as pessoas rebateram, mas não, o louvor está dizendo que ele não rejeita a oração do justo. E eu digo, rapaz, inclusive é do justo. Se a gente olhar em Jeremias capítulo 15, verso 1, Jeremias vai interceder pelo povo, e Deus diz: olha, Jeremias, é melhor você nem começar, porque ainda que Samuel ou Moisés viessem na minha presença interceder por esse povo, ainda assim eu não ouviria. E aí não é não atender a oração, é rejeitar mesmo. É extinguir o processo sem resolução do mérito. É dizer, eu não vou nem analisar a tua oração, ela está rejeitada de cara.
E pior, a gente vê em Deuteronômio capítulo 3, verso 25 e 26, Moisés trazendo para Deus uma súplica, um rogo e um assunto acerca do qual Deus já tinha dado uma sentença transitada e julgado. Deus já tinha decidido o negócio, e aí Moisés vai agitar de novo Deus com aquele mesmo papinho sobre Moisés ficar fora da terra prometida. E aí Deus dá uma resposta extremamente carinhosa em Deuteronômio capítulo 3, verso 26, dizendo assim: Moisés, seguinte, nem toque mais nesse assunto. Orações de justos rejeitadas. E quando a gente vê isso, aumenta em nós a angústia, aumenta em nós o petitório, aumenta em nós a curiosidade, o aguçamento de descobrir, então, como orar. Qual é a maneira certa de orar para que as minhas orações não sejam também rejeitadas? E principalmente para que os meus pedidos sejam atendidos. Porque ninguém está afim de ficar pedindo algo que não vai receber. Como orar? Essa pergunta agitou e perturbou o coração dos discípulos. Quando a gente lê Lucas capítulo 11, eles olham para Jesus e dizem assim: Mestre, ensina-nos a orar. Quais são as palavras que eu devo falar? O que eu devo pronunciar? O que eu devo pedir? Qual é a forma certa de pedir? E o que eu nunca devo pedir? Existem diversos textos que falam sobre coisas que não devemos pedir. A gente vê nas cartas: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para o seu próprio deleite. O próprio Jesus fala isso. Vocês pedem mal. E Jesus diz: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome. E aí não é simplesmente recitando as palavras mágicas em nome de Jesus, mas posicionado em meu nome, como se dissesse na pessoa de um procurador: vá lá e fale em meu nome. Ou seja, autorizado por mim. Como um advogado que fala em nome do cliente. Tudo aquilo que pedires ao meu Pai em meu nome, ou seja, representando a minha vontade diante do meu Pai, aí vocês vão receber. Mas eu queria falar de um texto que é a única oração de fato ensinada por Jesus na Bíblia. A oração do Pai Nosso. Essa oração também é dita quando os discípulos perguntam a Jesus: ensina-nos a orar, em Lucas capítulo 11, e aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Acompanhe comigo o que é que está escrito e vamos refletir rapidamente sobre algumas coisas basais que contém essa tão célebre oração, talvez a mais famosa de todas as orações cristãs já pronunciadas, a oração do Pai Nosso. Veja o prólogo, veja a introdução que Jesus traz antes de recitar o Pai Nosso. Verso 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Existem algumas chaves muito interessantes dessa oração e que a gente deve sempre manter em mente, manter em foco, manter em lume, manter em análise, manter em horizonte quando formos conversar com Deus. As primeiras coisas, a noção introdutória que Jesus vai dando para nós é, primeiro, a forma de não orar. Em primeiro lugar, não orem
para receber recompensas públicas. E isso é característica dos hipócritas. Todas as vezes que vocês forem orar, não orem como oram os hipócritas. Eles oram em praças, eles oram em alta voz, eles oram com palavras ensaiadas, eles oram de acordo com uma métrica e uma estética bem feita, porque querem a recompensa pública do reconhecimento e da visão da espiritualidade alheia. Isso é coisa de hipócrita. Essas orações com métrica perfeita, essas orações que você já sabe exatamente a forma de falar, elas na verdade são feitas para o reconhecimento público. Jesus diz: não façam isso. Essa não é uma forma adequada de orar. Quando Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, a bem da verdade, ele não está proclamando algo que tem que ser feito necessariamente secreto. Jesus nada tinha contra orações públicas. Antes de ressuscitar Lázaro em João capítulo 11, ele mesmo ora publicamente: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou falando agora para que eles saibam disso. Jesus não tinha nada contra orações públicas. Jesus tinha contra orações públicas que eram feitas com o objetivo final de ser visto pelo público. Então, quando Jesus recomenda que você ore no secreto, é simplesmente uma recomendação de não espere aplausos pelo fato de estar orando. Não espere um elogio por estar orando, porque isso deve ser algo fruto da nossa naturalidade. Isso deve ser algo natural, e quem faz aquilo que é natural não espera aplauso. É a diferença de um número de circo feito por um cachorro que abre porta, um cachorro que pula, um cachorro que pula, dança bambolê, e o mesmo número feito por uma garota de 10 anos, com a mesma roupa, fazendo a mesma coisa. O cachorro no circo a gente aplaudia, quando podia ter animais no circo, a gente aplaudia. Mas se fosse uma garota fazendo a mesma coisa, a gente não aplaudiria. Por quê? Porque a garota fez algo que é natural dela. O cachorro fez algo que dava muito esforço, dava muito trabalho. Só se espera aplauso quando aquilo que você está fazendo é antinatural. Jesus está dizendo: sabe por que vocês não precisam esperar aplauso quando estiverem orando em público? Porque para o verdadeiro cidadão do reino, para aquele que de fato me conhece, a oração é algo natural. Não é um sacrifício. Não é para ser um sacrifício. A oração tem que ser algo que brota do coração, uma relação de intimidade. Essa é a lógica do orar em secreto. O vosso Pai vê. Uma pergunta para vocês: quando você fala alguma coisa, você espera que outra pessoa faça o quê? Escute. Mas a Bíblia não diz que Deus escuta a oração, ou pelo menos esse texto não diz. Ore, e não é que Deus vai escutar, Deus vai ver. Deus vê oração. Porque na hora que você ora, as palavras que saem da sua boca não são tão importantes quanto a verdade que Ele enxerga dentro da sua alma. Deus enxerga, Deus vê. E eu acho lindo quando John Bunyan escreve no livro, aquele livrinho pequenininho, O Peregrino, uma história lindíssima. E nesse livro ele vai falando que na oração é muito mais importante que tenhamos um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Isso porque Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8 que até quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes a oração mais eloquente que fazemos, ela tem apenas lágrimas, ela tem apenas os gemidos, quando a gente não consegue converter em palavra, e a gente só pede que o Espírito Santo leve para Deus o que a gente não consegue nem falar. Mas um coração, isso tem que ter, porque Deus vê. Mais importante do que Ele escuta, mais importante do que o ensaio que você vai fazer para escolher as palavras certas, é o que Ele vai entender quando sondar a sinceridade da sua alma. Então, chega de hipocrisia. Não precisa de palavras bonitas. Eu lembro quando eu ainda jovem, estava fazendo uma reunião com um pequeno grupo na igreja onde eu fazia parte, ali em Mirante de Piripiri. E aí eu pedi para o irmão, que era recém-convertido, irmão Boaventura: irmão Boa, encerra o nosso período aí, faz uma oração. Ele diz assim: não irmão, eu não sei orar.
Peraí, boa. Como é que não sabe orar? Você não ora quando sai de casa, pai? Você não ora antes de almoçar? Você não ora antes de dormir? Ele, oro, mas lá eu oro do meu jeito. Eu disse, boa. Vou fazer um pedido aqui para você, rapaz. Não aprenda a orar nunca. Você está orando do jeito certo e não sabe. A oração correta é essa. É do seu jeito. E Deus vai responder do jeito dele. E de um jeito que ele só tem com você. Com a intimidade que vocês dois constroem juntos. Tem coisa que Deus fala para mim que Ele nunca vai falar para você. Tem coisa que Deus fala para você que Ele nunca vai falar para mim. Aliás, se você reparar, várias pessoas perguntaram a Jesus a mesma coisa. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Para cada um, Jesus respondeu uma coisa diferente. Você cumpre a lei. Outro, não, vá, venda tudo que você tem. Outro, sabe? Como é que você conhece a lei? Como é que você interpreta? Então, ame o seu próximo. Então, para cada um, Jesus dá uma resposta. Porque Jesus conhece o coração e as suas necessidades são diferentes da minha. Tem coisa que Deus pede para você que não pede para mim. E tudo bem com isso. É entre mim e Ele. E eu digo amorosamente, não se meta. É entre mim e Ele. É entre você e Ele. Eu não me meto. Mas existem princípios que são inegociáveis. E o primeiro deles é: a oração só é válida quando tem coração no meio. Quando tem sinceridade, quando tem alma. Quando tem interesse. Deus não quer dividir sua atenção com mais ninguém. A oração não precisa de palavra. Palavra só quando é necessário, mas precisa de coração. Precisa de sentimento. Precisa de atenção integral. E ele está dizendo também, quando vocês forem orar, também não orem como fazem os pagãos. Porque eles querem vencer Deus pelo cansaço, pelas repetições, é pela métrica, é pela meta batida, é pelo tempo, é pela quantidade de tempo. Não precisa. Antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Então você não vai vencer Deus pelo cansaço. Ele tem todo o tempo do mundo. Aliás, Ele inventou o tempo para ter tempo com você. Então não vai por essa lógica. Não é pelo desempenho do orador. Mas se ele... Como assim? Se ele já sabe, por que eu tenho que orar? Vamos lá. Pensa num problema bem íntimo que você tenha. Vai lá que você tenha, de repente, mau hálito. Você já viu como é chato falar com alguém que tem mau hálito? Tanto chato por causa do mau hálito que você recebe, quanto dá esse toque para ele. É difícil você... E aliás, dificilmente gente que tem bafo sabe que tem bafo. E às vezes você quer falar com a pessoa, às vezes você não tem intimidade com a pessoa, dizendo: ô rapaz, vim aqui resolver seu problema do mau hálito. A pessoa: rapaz, se meta não. Gente, quem lhe deu essa ousadia, Binho? E às vezes a gente não chega porque a pessoa não deu essa ousadia. Mas é diferente. Imagine que você sabe a solução para isso, que você é um especialista em hálito, e a pessoa chega para você e lhe procura: rapaz, soube que você é especialista no assunto, estou com um problemão, eu tenho mau hálito. Aí você diz: eu percebi. E mais do que percebi, eu sei como resolver. Mas eu estava esperando você abrir o coração e você entregar a mim esse problema. Fique tranquilo que eu resolvo ele para você. É assim. A oração é o nosso depósito. É quando a gente se livra daquele fardo e reconhece que está conversando com um especialista. A gente abre o coração para ele e diz: Senhor, eu não posso resolver esse problema, mas eu sei que o Senhor pode. Quando eu tiro um tempo para orar, eu sinto assim, sabe? Aquela carreta com aquele carregamento de brita na caçamba, cheio, que chega, vai tombando assim e aí do nada você levanta a caçamba e despeja, e sai levinho. Às vezes eu me tranco no escritório ali, às vezes em casa, às vezes eu corro pro banheiro, e aí eu: Senhor, esse problema não é meu, ele é teu. Segura aí que a carreta hoje tá cheia. Eu vou subir a caçamba e tá tudo diante do teu altar.
palavra diz: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Apresente a Ele a sua ansiedade. Não se preocupa com o desempenho, Ele já conhece tudo, já conhece. Mas a oração é sobretudo relacional. É preciso abrir e entregar para Ele. Por isso que Deus resiste aos soberbos. Deus não tem compromisso com quem não pede ajuda. Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Quando você estiver se afogando, sabe a pior coisa que você pode fazer se você não souber nadar? Tentar se salvar. A forma mais fácil de um salva-vidas te salvar é você parar e não ficar se debatendo. Quando você tenta se salvar, você dificulta quem está te salvando. É melhor entregar os pontos. Jesus está aconselhando fazer isso. Ele já sabe o que você pensa, o que você precisa, o que você vai falar antes que você fale. Mas é preciso falar para acionar o botão relacional. Deus, eu estou entregando a minha ansiedade. Eu estou te entregando tudo. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, mas apenas por uma relação sincera. E aí Ele atende o pedido que em Lucas 11 os discípulos fazem primeiro, e aqui em Mateus não aparece, mas os discípulos pedem: Jesus, ensina a gente a orar. E aí Ele vai dizer a oração do Pai Nosso. Basicamente, a lição primordial é: você quer aprender a orar? Então você tira tudo da primeira pessoa do singular e coloca tudo na primeira pessoa do plural. Entendeu? Se não entendeu, comprou a gramática e você aprendeu a orar. Porque quando você tira tudo do singular e joga tudo para o plural, você aprendeu a orar, gente. E aí você começa a entender que Deus não é seu pai. Ele é pai de quem? Nosso. E aí você começa a entender que o pão que tem na sua casa, que você comprou hoje no Almacém Pepe, que aquele Plus Vita lá, ele não é teu, ele é nosso. Mas eu vou te dar uma boa notícia: o teu boleto não é teu, as suas dívidas não é sua. Aleluia, eu posso ouvir um aleluia? A mensalidade do plano de saúde não é sua, ela é nossa. Perdoa as nossas dívidas. O perdão também é nosso. E aí você vai aprender que você também não entra mais em tentação sozinha. A tentação também é nossa. Pronto, aprendeu a orar. É só jogar tudo para o coletivo. Em suma, a oração é um convite à morte do eu, para que haja a ressurreição do nós. A sabedoria rabínica diz que o segredo para toda oração, seja ela qual for, ser ouvida, é nunca pedir algo somente para si. Todas as vezes que você se apresentar diante da face de Deus, nunca leve apenas um pedido exclusivamente teu, e você terá uma garantia de que sempre será ouvido por Deus. Nunca entre na presença de Deus no lugar mais íntimo da sua face, levando apenas petitórios, angústias, ansiedades que circundam apenas a sua esfera de interesse individual. Leve sempre pedidos que não comunicam apenas ao seu prazer. Isso é o segredo para que as suas orações sejam ouvidas. Imagine isso. É o que diz a sabedoria rabínica. E a oração do Pai Nosso, ela vai nessa direção. Quando você lê que Jesus já começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, Ele, ao mesmo tempo que preserva a reverência diante dele, diz: Ele está no céu, ou seja, Ele não pode ser manipulado. Não é um Deus a quem se ora por barganha, não é um Deus a quem você pode comprar, não é um Deus a quem você pode modular de acordo com sua vontade, não é um Deus que você pode simplesmente escolher coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Não é um Deus que está ao alcance da nossa maleabilidade, não é um Deus suscetível.
Não é um Deus impressionável. Colocar Deus no céu na oração do Pai Nosso e dizer: a vontade soberana dele. Mas ao mesmo tempo eu chamo ele de Pai. Dá proximidade. Só que eu chamo ele de Pai Nosso, para dizer claramente que ele é Pai, mas não é Pai do ego. Ele é Pai de família. Ele é Pai de um coletivo. E se ele é um Pai Nosso, aí vem a grande treta dessa oração. Você só pode chamar ele de Pai se você quiser me chamar de irmão. Aí pega. Não ouse chamar Deus de Pai se você não quer chamar os outros filhos dele de irmão, porque ele não vai ouvir. Sabe a história de que Jesus é bem legal, mas o fã-clube dele quebra? De que eu gosto de Deus, mas não gosto da igreja? Então você não pode orar o Pai Nosso, porque a igreja, ela não é uma instituição, ela não é uma agremiação, ela é uma família de outros filhos que também ousaram chamar ele de Pai. Ele vai olhar: oi filho, tudo bem? Mas eu não tenho só você de filho, eu tenho outros. Se você não me vê como seu irmão, desculpe, você não pode ver ele como pai. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso e nunca viu a Deus. Porque como alguém pode amar um Deus que é invisível se não ama o seu irmão que é visível? Não dá. Quando você quer orar e já começa dizendo Pai Nosso, você está necessariamente dizendo: você é meu pai, mas você é pai do meu irmão também. Em Lucas 15 é o grande desafio daquela parábola, porque a parábola encerra com o irmão mais velho que chega, vendo o filho pródigo ser recebido com uma festa, e diz ao pai: não é justo, todos esses anos eu te sirvo como um escravo, mas esse teu filho gastou toda a herança com meretrizes, com prazeres mundanos e descartáveis, e agora você o recebe com um bezerro cevado. Aí o pai olha para ele e diz: opa, você falou o quê? Eu falei: esse teu filho. Ele: querido, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Era justo que nos alegremos. Quem não chama de irmão aquele que o pai chama de filho, não pode orar o Pai Nosso. Não pode. Dizer Pai Nosso é dizer também irmão nosso, igreja nossa. É participar da mesa da família. Se eu não sou seu irmão, se a pessoa que vota no outro partido não é seu irmão, se uma pessoa que abraçou a Cristo, mas tem um entendimento político diferente do teu, não é seu irmão, se uma pessoa que está aqui na igreja, mas torce para um time diferente do teu, não é teu irmão, ele também não é teu pai. Nem todos são filhos de Deus. É importante entender isso. Somos todos criaturas. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Só é filho de Deus quem é irmão dos outros filhos de Deus. Então pensa bem, se você ainda quer fazer essa oração. Vai piorar. Calma. Ele diz assim: santificado seja o teu nome, que teu nome seja santo. O nome de Deus já é santo, certo? Mas vocês concordam comigo que existem nomes que, pelo comportamento das pessoas que portam os nomes, esses nomes viram meio que demonizados? Quantos homens solteiros temos aqui hoje na igreja? É até bom para as irmãs conhecerem também. Você solteiro, imagina que você conhece uma irmã bonita, bem apessoada, loira. Já vou dizer porque que ela é loira. Bom comportamento, está bem vestida, está aqui no encontro da igreja, tudo certo. Aí você pergunta o nome dela, ela diz o nome. Aí você olha no crachá, esse encontro tem crachá. Aí você olha no crachá dela que o sobrenome dela é Matsunaga.
confortável com isso? Desculpa, vou tirar. Von Richthofen. Você fica confortável com isso? Pode não ser nada, mas vamos combinar. Eu citei 2 nomes públicos, assim, casos que viraram midiáticos, viraram séries de TV. Até em 1990, esses nomes eram nomes até bonitos. Mas eu tenho um nome diferentão desse assim, pô, nome bonito, Von Richthofen. Alguém aqui gostaria de ter esse sobrenome hoje? Às vezes pessoas da mesma família pagam o preço de ter o mesmo sobrenome porque pessoas que portaram esse nome se comportaram de um jeito que não santificaram esse nome. Vocês concordam comigo? Orar o Pai Nosso é pedir a Deus sabedoria, aptidão, mas sobretudo assumir um compromisso de que eu vou portar o nome de Deus pelo mundo e eu tenho que me comportar de um jeito para que o nome de Deus não seja demonizado, para que quando ouvirem o nome de Jesus Cristo, as pessoas no seu trabalho não associarem. Sei, das pessoas se comportam desse jeito, sei. Eu não quero esse sobrenome para mim, obrigado. Santificar o nome de Deus é andar de acordo com a reverência que esse nome merece. Se você quer se dizer cristão, haja de acordo com o que esse nome que você resolveu portar merece ser lembrado. Santifique-o. Que o nosso comportamento, que a nossa forma de agir reflita exatamente o caráter que esse nome traz em seu portfólio. Ou então pare de dizer que é cristão. Não combina dizer que é cristão e odiar seu irmão. Não combina dizer que é cristão e ser desonesto no trabalho. Não combina dizer que é cristão e ser maledicente. Não combina dizer que é cristão e ser intolerante com tudo e todos. Não combina dizer que é cristão e ser violento com sua esposa. Não combina dizer que é cristão e ser a mais fofoqueira do bairro. Não combina dizer que é cristão e comprar e não pagar. Não combina dizer que é cristão e não ser misericordioso nas suas relações mais íntimas. Não combina. Isso é não santificar o nome de Deus. É fazer com que o nome dele seja enxovalhado. É fazer com que o nome dele seja envergonhado nas ruas. E que ninguém mais se interesse por pessoas que carregam esse sobrenome. E que seja um red flag na hora do relacionamento. Coloca lá no seu Tinder: trabalhador, advogado, carro próprio, não sei o que, sem filhos, mais cristão. A pessoa já sai. Deus me livre. Eu que não quero esse sobrenome na minha família. Cristão. Deus me livre. Por que essa impressão começou a ficar? Porque o nome de Deus não foi santificado por aqueles que portavam esse nome. Venha o teu reino, a terceira sentença. Venha para nós o teu reino. E essa é uma perspectiva bem interessante, porque essa oração meio que choca com muita coisa que nós aprendemos. Muitas vezes a bandeira do evangelho tem sido que Jesus vai tirar a igreja daqui. A igreja vai subir e sempre o piloto do avião é sempre crente. Aí o avião fica sem o piloto. Nunca era uma moça que é arrebatada na hora da volta de Jesus. Some a roupa de todo mundo. E a gente está na perspectiva de que Deus vai nos tirar daqui. E de que a igreja vai subir e vai sumir e nunca mais vai ser vista. Aí Jesus vai dizer assim: mas a oração é: venha ao reino. E eu fico com medo de dar um desencontro. Porque a gente pedindo para a igreja subir, Jesus pedindo para o reino descer, vai que é na mesma hora assim. E tem um choque lá. Está indo para onde? Eu estou voltando. Porque a Bíblia diz que a igreja será arrebatada para encontrar com Jesus nas nuvens. Mas que a Nova Jerusalém desce e se estabelece, e tem novo céu e nova terra. Apocalipse 21 é uma visão de João. Eu, João, vi a cidade santa que de Deus descia do céu. Isso vale para a gente não transformar o evangelho em escapismo.
numa perspectiva de que qualquer hora Jesus vai voltar e eu não preciso mais pagar o boleto que vence terça. De que eu não preciso cuidar do meio ambiente, porque Jesus vai voltar e a gente vai subir e vai largar o mundo aí, o mundo vai acabar. Não vai. A perspectiva do Evangelho é de um reino que desce e restaura todas as coisas da terra. E tem um novo céu e tem uma nova terra. Aqueles que morrem antes descansam com Cristo na eternidade. Mas a perspectiva futura é de uma restauração completa, estabelecimento do reino que vem descer. E enquanto ele não desce, nós antecipamos aquilo que não haverá no reino futuro. Por exemplo, no reino futuro não haverá mais dor, não haverá mais choro. Então hoje eu preciso ser um motivo para que o meu irmão não chore. Eu preciso dar a ele ombro, eu preciso dar a ele lenço, eu preciso dar a ele sorrisos. Por quê? Porque essa é a tônica do reino que eu estou esperando que venha. E o quanto eu puder antecipar isso, eu faço. Se no reino futuro não haverá mais morte nem dor, o meu papel é ser um remédio e ser cura para as nações agora. O meu papel é onde eu estiver, as pessoas chorarem menos. É onde eu estiver, as pessoas lamentarem menos. É ser a válvula de alegria dos ambientes. É a garantia de que quando eu chegar numa rodinha de conversa, vai haver mais alegria ali. É a garantia de que quando eu estiver na sala, o ambiente vai ser mais agradável. Esse é o propósito. E é essa oração que compromete a gente. Que venha o teu reino. E enquanto ele não vem, que eu seja uma bandeira levantada dessa nação aqui. Que a minha casa, que a minha presença seja uma embaixada desse reino, representando que ele ainda não veio completamente, mas a representação dele já está entre nós. É o que Cristo faz. O reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque o embaixador chegou. A embaixada é um território. Está situado em outro país, mas ali a gente aplica as regras do reino. É isso que ele faz. A continuação dessa oração: seja feita a tua vontade assim na terra como ela no céu. E a ideia é que no céu a vontade de Deus já é plena, já é absoluta, acontece toda hora. Mas aqui na terra, para que ela seja feita, Deus precisa de braços, Deus precisa de corpos dispostos. O Salmo 115, verso 16 diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos. Não é preciosa no sentido de alegre, não é que é preciosa no sentido de Deus festeja, está chegando mais um no céu. Não, preciosa no sentido de cara, de custosa. A morte de um santo para Deus é algo triste, é algo penoso, é algo custoso, é algo precioso como caro. Por quê? Porque toda vez que morre um santo, e não na acepção mais católica do termo santo, alguém que resolveu viver a vontade de Deus, toda vez que morre um crente em Jesus Cristo, toda vez que morre alguém que faz a vontade de Cristo aqui na terra, é um braço a menos de Deus, para a qual a sua vontade pode ser estabelecida aqui na terra. Por isso é precioso, isso é caro aos olhos de Deus. Morreu alguém que esposava a vontade de Deus ali no meu bairro. Morreu um santo. Orar isso quer dizer: Senhor, que eu seja o braço pelo qual a tua vontade vai se manifestar no bairro onde eu moro. Que seja feita a tua vontade aqui na terra. Lá no céu ela é automática, mas aqui ela depende de corpos dispostos. Ela depende de gente que se levanta e, assim como Isaías no capítulo 6 diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Faça o que o Senhor quiser, eu estou aqui para ser o agente da manifestação da tua vontade. Deus se manifesta por meio do seu corpo. Que eu seja esse braço, que eu seja essa perna, que eu seja o pé direito que vai chutar a bola e vai botar a bola na gaveta e vai fazer o golaço para o reino. Que ache em mim um veículo para a manifestação da tua vontade. É isso que essa oração quer dizer.
A vontade de Deus é absoluta, ela é plena, ela é automática, ela é imanente no céu. Na terra, não. Na terra Ele escolheu realizar por meio daqueles que se dispõem a ser o veículo da manifestação da sua vontade. Sabe como é que Deus alimenta o pobre aqui na terra? Adivinha? Com seu pão. Com aquele Vic Bold que tem lá na tua despensa. Com aquele Plus Vita que está lá mofando. Porque tu não divide com ninguém. Você está clamando, seja feita a tua vontade, Deus. Opa, posso? Vou precisar do teu cartão de crédito esse mês. Adivinha? Precisar do teu carro para dar umas caronas aí. Precisar da tua casa para ser um lugar de oração. Eu vou precisar do seu final de semana para integrar uma família que chegou aqui na igreja e não conhece ninguém ainda. Aí eu preciso que tu vá lá e pague a pizza, para eles se sentirem amados, abraçados. Essa é a minha vontade. E aí, posso? Vamos combinar? Essa é uma oração que... Essa é uma frase que ferra nossas orações, né? A gente ora, pede tudo, aí no final diz assim, seja feita a tua vontade, Deus. Lascou. Que aí Deus vai fazer tudo o contrário. A gente pedia aquilo ali, mas... Senhor, pode ser medicina, pode ser direito, pode ser engenharia. Porém, me lasquei, vou virar arquiteto. Que a gente tem essa sensação. Meu querido, deixa eu te dizer. Deus não está comprometido com aquilo que você pede. O compromisso de Deus é com aquilo que você pediria e quereria, se soubesse o que Ele sabe. Eu te convido hoje a glorificar a Deus por todas as orações suas que não foram atendidas, porque era Deus te livrando de cada roubada. Já contei aqui da experiência do meu amigo jovem que orava. Nós dois jovens, rapaz, jovem cheio de vigor pela obra de Deus, lá trabalhando, ali ainda jovem na igreja Maranata, lá em Vista Alegre, eu e aquele jovem, ele apaixonado por uma varoa, apaixonado, e orava, e jejuava, e fazia madrugada, e fazia campanha, e tal, e oração fervorosa, joelho no chão, e tomou um toco, não sobrou nada pro Beta. Não rolou. O cara não teve nem chance com a menina. Deu pena, bichinho. E orou, viu? E aí reclamou. Eu orei, eu fiz, eu jejuei. Por quê? Por quê, Deus? Por quê, Deus? Aí passou, eu não sabia por quê. Passa anos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. O cara me encontra. Ainda na mesma igreja, conversando. Rapaz, sabe quem eu vi? Fulana. Eu fui mesmo, velho. E o coração, não, estava de boas. E na hora que ela passou por você, meu irmão, eu só consegui olhar para Deus e falar assim, Deus, muito obrigado por não ter atendido minha oração. Que B.O. que você me tirou, viu? É papai. Papai já vai, calma. Obrigado por não ter atendido. Deus, se você não me livra dessa. E ainda bem que tu não me deu nem explicação na época. Só tirou ela do meu caminho e podia estar lá agora também naquela bagaceira dela. Meu querido, olhe para trás e pensa em quanta enrascada Deus já te tirou só porque disse não a tua, ou até porque rejeitou tua oração. Deus tem sempre razão, mesmo quando diz não. Acredite. Deus não te dá o que você quer, Deus não te dá o que você pede. Deus, Ele se preocupa mais em te dar o que você quereria e pediria, se soubesse o que Ele sabe e se pudesse o que Ele pode. Deus conhece o fim desde o princípio. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse é um convite à dependência. A gente está acostumado a
planejar a vida inteira. Tem gente de 20 e poucos anos que já está planejando a aposentadoria, que tem a previdência privada, que tem aplicação, que tem renda fixa, que tem renda variável, que tem tudo planejado. Eu vou te lembrar uma coisa que está esquecida na memória de alguns. Há pouco tempo atrás virou moda. Teve uma moda muito forte que durou pouquíssimo tempo. A moda dos planners, que era aquela agendinha que você fazia e programava o ano todo ali. Sabe qual foi o ano que explodiu a venda de planner? 2019. Todo mundo planejando 2020. Março, viagem. Abril, empresa. Aí Deus chegou e quebrou o planner de todo mundo. Março, máscara. Abril, álcool gel. Maio, live. Era surra de live mesmo. Você abria a geladeira, começava uma live lá na geladeira. Todo mundo descobriu a Netflix. Esteja pronto. Se programe, não tem problema. Mas esteja pronto para Deus quebrar seu planner. Por isso, ore dizendo: o pão nosso nos dá hoje. E amanhã? Amanhã eu vou estar aos seus pés de novo. Amanhã eu vou me lembrar que eu continuo dependente do teu poder. Amanhã eu vou me lembrar que sem ti eu nada posso fazer. Amanhã de novo eu estou aqui me lembrando que eu sou pobre e necessitado, mas é o Senhor quem cuida de mim. Hoje me dá o pão e amanhã me dá de novo. Eu vou estar pedindo. Amanhã eu vou me lembrar que eu continuo dependendo do teu poder. Amanhã eu vou me lembrar que eu não me tornei autossuficiente. Amanhã eu vou me lembrar que eu não me tornei autossustentável. Amanhã eu vou me lembrar que o Senhor me deu riquezas e eu tenho riquezas, mas as riquezas não me têm. Elas podem ser tiradas a qualquer momento. Amanhã eu vou me lembrar que eu sou organizado, que eu tenho planilha, mas a qualquer momento Deus pode quebrar meus planners e eu vou continuar dependendo dele. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E eu não preciso te lembrar que ele é nosso e não é só seu, certo? Eu não preciso te lembrar que aquilo que você ora e pede precisa se transformar em um recurso para a glorificação do nome de Deus na sua vida e não para a alimentação do teu ego. Aquilo que Deus lhe concede, Ele lhe concede de graça, mas para que você se torne gracioso às pessoas que lhe cercam. Porque o povo de Israel sai do Egito levando todo o ouro do Egito. E Deus queria que aquele ouro do Egito, na mão dos escravos israelitas, se transformasse num tabernáculo bonitão, onde Deus ia se manifestar, ia ser um lugar de comunhão e manifestação coletiva de Deus. Mas o povo entendeu que era para o deleite deles. E aí, pegou aquele ouro e transformou num bezerro de ouro. Manifestação de idolatria. Todas as vezes que você confunde as riquezas materiais que Deus colocou na sua mão com bênção e não recurso, ela vira bezerro, ela vira ídolo. O ouro que Deus coloca na tua mão é para a construção de um lugar de intimidade, para que Ele se manifeste por meio da sua vida, para outros verem a glória dEle brilhando. Era para virar um tabernáculo, era para que todo mundo trouxesse ouro e disse: vamos construir um lugarzão onde Deus vai falar conosco todos os dias. Mas não, eles transformaram em idolatria. Cuidado. Cuidado. Esse carro era para você ter o carro, não para o carro lhe ter. A aprovação no concurso, as bênçãos materiais, o bom salário, o contrato fechado. Deus tem um propósito com tudo isso. Deus quer te fazer um braço dele aqui na terra e não simplesmente engordar teu bucho. Cuidado com a idolatria. E aqui, já estou terminando, a parte da oração que você pula, a cláusula mais perigosa do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. A cláusula que você se vincula, e eu te digo: cuidado. Se não está seguro, pula essa parte. Porque basicamente, o pecado aqui, ele é tratado como dívida comunitária e não apenas dívida moral. O que você está pedindo a Deus? Deus, não me trate melhor do que eu trato os outros.
E eu vou te dizer, essa, para muitos, é a cláusula mais importante do Pai Nosso. Por que eu digo isso? Porque depois que ele termina o Pai Nosso, ele fala mais duas coisinhas. Você vai ver isso aqui no verso 14 e no verso 15. E sabe o que ele fala no verso 14 e no verso 15? Ele só reforça essa cláusula aqui. Ele nem relembra mais nada. Ele não fala mais de pão, pão acabou, reino acabou, paternidade acabou, tentação acabou. Mas vamos falar de novo do perdão. Vou repisar aqui o perdão para tu não esquecer. Porque se não perdoares, não peça perdão. Na prática você está pedindo assim: Deus, não me trate melhor do que eu trato o meu irmão. Não me trate melhor do que eu trato os outros. Me considere da mesma forma. Na boa, os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Mas Jesus não atendeu. Jesus estava ensinando eles a viver. Essa é a tônica de quem conhece a graça. Se você está pedindo a Deus graça e misericórdia, Ele quer, antes de tudo, lhe ensinar a ser um replicador dessa graça, lhe ensinar a ser misericordioso. Cuidado, essa é a cláusula mais perigosa, mas é a única cláusula que Jesus relembra após terminar a oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação também é coletiva. E esse senso de coletividade, até mesmo na tentação, não significa não nos testes. Até porque Deus prova, sim. Mas não me abandone na hora de ser testado. Na hora que vier a provação, na hora que vier aqueles testes, que eu saiba a quem recorrer. Que eu tenha em meu coração um alívio forte para me segurar e dizer: eu posso resistir sim, eu tenho alternativa. Querido, o pecado não é irresistível. Para aquele que já se encontrou com Jesus, para aquele que já provou do sabor da sua graça, para aquele que teve um contato com Ele, o pecado não é irresistível. Da mesma sorte que vem a tentação, vem também a lembrança, o escape e o incômodo do Espírito Santo testificando em seu coração de que você não foi feito para o pecado. Quando pedimos não nos deixe cair em tentação, não é que você nunca vai passar uma situação de tentação, não é que você nunca será tentado e nem que você nunca será testado, mas em meio ao teste, em meio à prova, em meio à tentação, Deus não te deixará abandonado. Deus não te deixará sem recurso. Deus não te deixará sem uma escapatória. Deus não te deixará sem lembrança de que o verdadeiro prazer, de que a verdadeira satisfação, de que plenitude de verdade mesmo, você só encontra aos pés dele, na companhia dele, na presença dele. Abandone essa ideia de que o evangelho é algo ruim, de que estar com Jesus é algo ruim, que você tem que suportar, porque senão você não vai para o céu. Porque quem vai aproveitar prazeres nessa vida só vai para o inferno. Isso é uma lógica que não condiz com o evangelho. Pelo contrário, a lógica do evangelho de Jesus Cristo quer dizer que o prazer verdadeiro você só encontra na companhia dele. De que as outras formas de prazer são só simulacros. São situações momentâneas que cobram preços caríssimos, que vem acompanhado de ressaca, e muitas vezes a ressaca moral, que vem acompanhado da vergonha seguinte, subsequente, que vem acompanhado das doenças que aquilo traz, que vem acompanhado da tristeza que aquilo traz. Mas a felicidade que Cristo traz, a felicidade de ser amigo de Cristo, a felicidade de ressignificar sua felicidade, sua plenitude, sua satisfação interior, seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo e depositando em Cristo suas esperanças, suas expectativas, seus medos, suas dores, seu desespero. Isso dura para sempre. Essa é a ideia que o evangelho nos comunica. O evangelho não é alguma coisa ruim que você tem que suportar
porque senão você não vai para o céu, senão você não ganha o prêmio. O Evangelho é a verdadeira definição de felicidade futura e presente. Eu não estou te convidando para você suportar um negócio insosso, insuportável, para que lá na frente você vá para o céu. Eu estou te convidando para você finalmente experimentar o que é felicidade de verdade, participando do reino de Cristo, sendo amigo dele, conversando com ele e deixando ele preencher seu coração de um jeito que o álcool não vai conseguir, de um jeito que todas as festas não vai, de um jeito que todos os parceiros íntimos que você já teve nunca conseguirão. Uma felicidade sem ressaca, uma graça sem cobrança, uma plenitude sem reserva, uma satisfação sem ressalva. Ele encerra dizendo: livra-nos do mal, do maligno, da figura do maligno, mas do mal que habita em mim também. Ou seja, vai me transformando, vai me modulando, vai me moldando, que eu seja cada dia menos mal, que eu aprenda a vencer o mal com o bem. E não se engane, o pior castigo que o mal pode lhe trazer não é roubar teu dinheiro, não é destruir seu casamento, não é roubar seu salário. O pior castigo que o mal pode lhe trazer é te transformar em alguém mau, é implantar o mal dentro do seu coração, é fazer você também ter o desejo de cometer com as outras pessoas que lhe fizeram mal o mesmo mal que elas fizeram com você, porque aí o mal vai ter triunfado de forma dúplice. Primeiro, porque ele atingiu, e segundo, porque te transformou em alguém atingidor. O mal se ampliou, o mal foi propagado, o mal cometeu proselitismo, porque ele se instalou em mais um coração. Livrai-nos do mal, Senhor, mesmo quando as pessoas más me atingirem, livra o meu coração de ser tão mal quanto ela, que eu aprenda a vencer o mal com o bem, que eu aprenda a vencer o ódio com abraços, que eu aprenda a vencer a maledicência com perdão, que eu aprenda a entender quem eu sou em Cristo, mesmo que o outro não seja, que o mal da outra pessoa, que a natureza ruim do outro, não afete a minha consciência de quem eu sou em Cristo, que eu permaneça justo no meio da injustiça, que eu permaneça bom no meio da maldade, que eu permaneça fiel no meio da infidelidade, que eu não sucumba à vingança, mesmo quando ela for o atalho mais fácil. Livra-nos do mal. Amém. Fique de pé. Vamos orar. Jesus não deu aqui uma forma de orar. Jesus deu uma forma de viver. Isso aqui não é para você repetir quando chegar em casa. Ou pode repetir, não tem problema. O problema não é a repetição, o problema é a vã repetição. É você repetir sem saber o que você está falando. Você ainda quer orar o Pai Nosso? Depois de tudo que eu falei aqui, você ainda quer orar isso aqui? Você ainda quer chamar Ele de Pai Nosso? Você é tão ansioso, tão angustiado. Jogo do Bahia só quarta-feira, você já está parindo um filho hoje. Você consegue orar a Ele dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Sei lá. Amanhã eu vou orar de novo. Amanhã eu vou me lembrar que eu continuo dependente do seu poder. O amanhã pertence a Deus. Você consegue abraçar? Eu sei o quanto você já foi ferido por uma igreja. Eu sei as marcas que você carrega, o quanto você já se decepcionou em comunidades de fé, o quanto pastores já mentiram para você. Eu sei tudo isso, mas você ainda consegue chamar a igreja de irmão? Se você não consegue, se você está dizendo assim: eu odeio igreja, eu odeio crente, mas gosto de Jesus, ele diz: deixa eu te dar uma péssima notícia. Ele não é só seu pai.
Se quiser chamar ele de pai, vai ter que me chamar de irmão. Você está disposto? Você quer isso? Porque senão não vai rolar. Não ore o Pai Nosso, porque ele vai ser um peso para a tua vida. Você vai estar declarando coisas, vai estar pedindo coisas a Deus, que se Ele lhe der, meu irmão, vai ser um peso na tua vida. Se você não quer a igreja, não peça a Deus como pai, porque Ele é pai de muitos filhos. Isso aqui, antes de ser uma instituição, antes de ter um CNPJ, tem uma identidade de família de Deus. É assim que acontece. E eu tenho irmãos tortos, eu tenho irmão herege que fala besteira, mas é meu irmão. Eu tenho irmão que torce por Vitória, mas é meu irmão. Eu vou fazer o quê? É meu irmão. Ali eu tenho 2 que torcem por Vitória em casa. É provação de todos os lados, meu irmão. É teste de paciência, de integridade. E glória a Deus. Mas é meu irmão, é minha irmã. Ah, mas ele é calvinista, mas é teu irmão. Ah, ele é assembleano, ah, mas ele é arminiano. Mas é seu irmão. Se ele não é seu irmão, Deus também não é seu pai. Se você não quer orar, se você não quer abraçar ele, não ora o Pai Nosso. Se você não quer perdoar o seu pai terreno que te abandonou, não peça perdão a Deus. E não ore mais o Pai Nosso. Se você não perdoa a tua mãe, porque hoje toda mãe virou narcisista agora. Bem, você tá vendo? Diagnóstico coletivo das mães, narcisista. Toda mãe narcisista. Nunca vi tanta mãe narcisista nascer tudo de vez. Todo mundo tem claramente TDAH. E todo mundo que tem TDAH tem a mãe narcisista. E todo ex-namorado também é narcisista. Vou te dar uma notícia: você vai ter que perdoar todo mundo, ou então você não ora mais o Pai Nosso. Você está disposto? É isso. É isso. A síntese final: livra-nos do mal. Livre o meu coração de todo o mal que me impede de orar o resto da oração. Livre o meu coração de todo senso de vingança, de toda malignidade que me impede de pronunciar o restante. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o louvor. Santo é o teu
Pai nosso, que nós não sejamos um coletivo de eus, mas sim um nós. Que nós nos lembremos que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que as dívidas são nossas, que as tentações são nossas, que as angústias são nossas. Que não haja tranquilidade em nosso coração ao saber que um irmão está sendo tentado. A tentação dele também é minha, a dor dele também é minha, a angústia dele também é minha. E que haja em meu coração o senso de coletividade com relação àquilo que eu recebo graciosamente das mãos de Deus. Que o pão que foi colocado, depositado, emprestado em minha mão, ele também é para chegar no meu irmão. Ele também é para contribuir, para colaborar, para que eu seja a resposta de oração de outras pessoas. Ah, Senhor, que possamos antecipar o Teu reino, santificando o Teu nome nessa terra, para que o mundo saiba que onde o Teu nome for pronunciado, que onde houver um homem, uma mulher que porta o nome de Jesus Cristo, ali também haverá o caráter de Cristo, haverá a presença de Cristo, haverá a unção de Cristo, haverá o poder de Cristo, haverá o amor de Cristo, a generosidade de Cristo, os milagres de Cristo acompanharão aquelas pessoas que portam o seu nome. Há uma promessa bíblica de que se nós crescemos no Senhor, se crescemos no nome dEle, obras ainda maiores do que as que Ele fez, nós faríamos também. Mas para isso é preciso que o nome dEle seja santificado em nós, que nós tenhamos responsabilidade ao carregar esse nome. Nós temos caráter, hombridade ao carregar esse nome. Que nós pensemos no nome que carregamos a cada declaração, a cada gesto, a cada comportamento, a cada escolha, a cada decisão da nossa vida, a cada comentário em rede social. Que eu possa honrar, santificar o nome desse Deus, que eu digo que creio e que eu anuncio ao mundo que eu sirvo. Ah, Deus, livra-nos do mal. Livra-nos do mal que tenta nos tornar maus. Livra-nos do maligno que tenta implantar malignidade em nosso coração. Livra-nos disso. Em Teu nome dizemos que o amor de Deus, que a graça de Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo aquele que serve o nome do Senhor Jesus e que comporta e porta esse nome por onde for, desde agora e até o céu. Amém, amém. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, portando o nome dEle por onde você for.